A história de Elvis Ramos começa na localidade de Brejo da Fortaleza, na zona rural do querido município de Piranga do Piauí. Lugar onde eu nasci, onde eu dei meus primeiros passos, onde eu construí amizades. Então foi na localidade de Brejo da Fortaleza, no seio da minha família. Recordo muito dos meus 4 avós, os 2 maternos e os 2 paternos, criado no berço de uma família muito unida, e que permanecemos unidos até hoje. Uma família que me ensinou, o meu pai, a minha mãe, meus avós e meus tios. Ele era esperto, tudo que botar, que fosse para fazer, ele fazia, ele ajudava. Participou da igreja aqui, eu sou do conselho da igreja, e ele sempre foi ajudava muito assim na igreja. Formou um grupo de jovens, E foi onde eu dei meus primeiros passos e é onde se encontram as minhas raízes familiares, as minhas raízes de amizade. Ele era um menino trabalhador, sempre gostou de trabalhar. O pai dele não era muito da roça, era de outros trabalhos, mas ele trabalhava com os 2 avós, que eram da roça. Para o povo, e gostava do povo, e gostava de futebol, muito amigo, dos jovens, da família, dos outros. A minha infância foi uma infância de muita brincadeira, mas também de muito estudo. Eu sempre procurei conciliar a infância com os amigos, nos horários vagos, de poder brincar, mas também de estudar. Ele ajudava muito os avós na agricultura, o pai dele, inclusive nos engenhos, nas canas, tudo ele ajudava. E ele era muito esperto. Esperto, já ajudava o avô, pegava buriti, caju. Ele era esperto, tudo que botar, que fosse para fazer, ele fazia, ele ajudava. Então eu ajudava na colheita de frutas, eu ajudava no tempo das moagens para a fabricação de rapadura. Então eu sempre procurava, na maneira do possível, intercalar o lazer, o trabalho e os estudos. Foi onde eu frequentei a minha primeira escola, a Escola Municipal Liberato Vieira. Ele tinha muito interesse, ele gostava de estudar e ele tinha muita responsabilidade pelos estudos. Ele sempre foi um menino sonhador que sempre quis vencer, E também outra coisa importante que tinha era porque tinha um bom acompanhamento da família. Os pais dele acompanhavam bem e tinham essa preocupação, de saber como ele estava. E ele também era um menino muito esforçado. Na época, quando ele estudava, a gente sentia assim que ele tinha vontade de vencer na vida, E tinha muito respeito, nem só por os professores, como também pelos seus colegas. É verdade, só tirava 10. Era até muito bom se a gente pudesse dar uma olhada nos arquivos, que a gente podia comprovar mesmo isso. Era verdade, ele só tirava 10. Comportado, sabe? Organizado. Ele era um aluno exemplar. Eram notas boas. Ele, na hora da aula, era excelente. Respeitador. O pai também inteligente. Muito inteligente. Todos os dois. Eu lembro muito bem que acordava cedinho e às vezes de madrugada, para estudar, para procurar obter notas boas. Várias vezes eu acordei pela madrugada no Brejo da Fortaleza, quando ele era criança, e ele estava na mesa estudando pela madrugada, com a garrafa de café, com rapadura. Ele dizia: mãe, eu vou comer rapadura porque diz que é bom para a inteligência, e tomar café. Nossa, ele tomava muito café para ficar mais inteligente. E isso serviu de inspiração para a irmã dele, para o irmão e para muitas outras pessoas, que tem muitas pessoas que se inspiram nele. Priorizou muito o estudo dele. Eu nunca precisei dizer: Elvis, responde uma tarefa, estuda para a prova. Não. E no ano de 91, eu ainda muito jovem, adolescente, mas tive que sair da minha casa à procura de estudos, na cidade. E no ano seguinte, meu pai e minha mãe, juntamente com meus irmãos, viemos morar na cidade de Piranga do Piauí para me dar melhor apoio nos estudos, mas nunca esqueci as raízes. Uma passagem marcante na minha vida, quando eu morava na casa da minha tia Lucimar,
em Ipiranga do Piauí, e que eu sempre retornava ao final de semana, na sexta-feira, para o Brejo da Fortaleza. Eu ia de bicicleta nessa época. É que naquela época, lá na localidade, não tinha energia. E aí eu trazia as frutas, né, lá do interior do Brejo da Fortaleza, e fazia din-din, que a gente chama de gelim, din-din na época. Então fazia din-din de coco, fazia din-din de abacate, fazia din-din de buriti, né, da polpa de buriti. Então fazia no meio de semana, colocava para congelar, né, na geladeira da minha tia. E aí no sábado e no domingo eu vinha buscar de bicicleta. Eu levava uma remessa no sábado, vendia, e no domingo de manhãzinha eu vinha pegar e voltava para o Brejo da Fortaleza e vendia o din-din. Depois, quando eu terminei a 8ª série, né, eu sempre falando para meu pai que queria fazer um curso, né, que me desse uma oportunidade maior de crescimento, mas naquela época a dificuldade era muita e meu pai e minha mãe diziam: meu filho, nós temos muita vontade, vamos se preparar. Aí eu perguntava para ele, digo, você quer ser médico, advogado? Ele disse: não sei, eu quero me formar. Mas no momento você vai ficar estudando no Ipiranga porque as condições de nós não permitem lhe mandar para outra cidade maior, porque eu teria, né, que pagar aluguel, estadia, alimentação e tudo mais. E aí comecei a fazer aqui em Ipiranga do Piauí o curso, né, pedagógico. Cursei o primeiro ano, né, do ensino pedagógico, e surgiu uma oportunidade de fazer o curso técnico em agropecuária na cidade de Floriano, Piauí. Meu pai foi a Oeiras, né, que ele trabalhava, né, levando aqui da nossa região de Ipiranga do Piauí os produtos da agricultura. Tive lá 2 primas que, né, ficaram sabendo do teste seletivo do Colégio Agrícola de Floriano, e aí meu pai trouxe essa novidade para o meu filho, né, vai ter uma oportunidade para você. Tem o teste seletivo do Colégio Agrícola de Floriano, e aí é interessante você fazer. Eu digo: oh, nossa pai, fiquei muito feliz. Peguei o edital, olhei o assunto, comecei a estudar, e meu pai me fez um desafio: meu filho, lá tem umas vagas limitadas para você ficar interno, morar no colégio, e você tem que passar de uma colocação de 1 até a 14º. E aí consegui ficar, fui morar interno no colégio. Tinha aula de manhã e de tarde. Então foi um momento muito marcante na minha vida. Foi um momento de muita dedicação, mas também de muito sofrimento na questão da distância. Eu vinha na minha cidade aqui ver minha família 1, 2, no máximo 3 vezes por ano. Então me dediquei muito e lembro muito, né, de alguns momentos lá no Colégio Agrícola. Eu e alguns colegas, a gente fazia parte de um grupo, né, que iria lá para a área técnica, para tirar o leite dos animais, para trazer o leite para o restaurante, para fazer o café da manhã para nós, que a gente ia fazer plantio de melancia, de banana, que a gente ia colher ovos, que a gente ia, né, para abate de frangos. Então foi um momento de muito aprendizado, né, e aí me formei em técnico em agropecuária de 97 a 99. E aí em 99 eu retorno para minha querida cidade de Ipiranga do Piauí. Eu retornei para minha cidade em 1999 e em 2000 eu tive a oportunidade de trabalhar na fazenda Floriceres, que fica aqui entre Ipiranga e Valência, na propriedade do Dr. Renato, e foi o meu primeiro contato com produção de mudas de caju. Então foi lá que eu conheci, né, o pessoal da Embrapa Semiárido, que fica lá em Petrolina, e aí comecei a me aprofundar nessa área de produção de mudas de caju. Então fiquei lá o ano de 2000, no ano de 2001 eu retornei para a minha cidade de Ipiranga do Piauí. Eu vim trabalhar no Departamento Municipal de Agricultura da Prefeitura Municipal, e aí foi aí meus primeiros contatos com o Emater Piauí, com a Secretaria de Agricultura na época. Era Departamento de Agricultura, e comecei a desenvolver projetos de produção de mudas na cidade de Ipiranga do Piauí. Então passei 2001, 2002, né, trabalhando, né, no Departamento Municipal de Agricultura, e em 2003 surgiu o concurso do Emater Piauí. E aí não tinha vaga para minha cidade de Ipiranga, tinha vaga para a região aqui mais próxima, Bocai, São João da Canabrava e São Luís do Piauí. E aí fiz, né, graças a Deus consegui a aprovação, fiquei aprovado em primeiro lugar, né, e em 2004 eu fui chamado para assumir o concurso, né,
assumi o concurso da EMATER em 2004 e fui trabalhar nessa época lá na cidade de Bocaina, São João da Canabrava, São Luís do Piauí. Desenvolvi, né, lá em parceria com as secretarias de agricultura, em parceria com os sindicatos, né, com os bancos do Nordeste, Banco do Brasil, inúmeros projetos na barragem de Bocaina, que fica, né, próximo ao centro da cidade, e também nos municípios de São João da Canabrava e São Luís do Piauí. Chegou aqui como um parceiro do EMATER, né? A gente fez essa parceria, uma parceria que deu certo, e ele atuou, né, em diversas coisas, né, com associações, né, elaborando projetos, trazendo informações valiosas, colocando o nosso município dentro das prioridades, município pobre, carente, que às vezes, né, e muitas vezes em decorrência do tempo, a questão da seca, nosso município saía da frente na questão do decreto. Ele era sempre muito dedicado a isso e foi um cara que prestou muito serviço nessa área, né, da agricultura, também porque ele é formado em agronomia, a ter a oportunidade de contrair empréstimos. Ele tinha uma habilidade muito forte na questão da elaboração de projetos. E isso foi muito importante para o município, porque o município, a partir daí, né, se começou os agricultores ter muita oportunidade. Então ele desenvolveu um trabalho aqui fantástico, fantástico, e se tornou-se um grande amigo que conquistou aqui no nosso município uma amizade muito grande. Realizou grandes projetos aqui no município, na agricultura familiar. Deixou um legado muito grande, principalmente na piscicultura, que ele foi o mentor, um dos criadores dos projetos aqui, onde teve época do município produzir mais de 50 toneladas de peixe por mês. Quando eu estava na gestão como secretário de Agricultura, na gestão do saudoso prefeito Dr. Zé Luiz, que por onde a gente andava, o Elvis tinha uma representação muito grande nos trabalhadores dessa região. Um rapaz simples, humilde, inteligente, competente. É conhecido em toda casa da região, todo setor, toda casa que você chegar aqui no nosso município. Se você procurar por Elvis Ramos, quem é Elvis Ramos, ele diz o legado e o trabalho que esse rapaz prestou ao município de Bocaina. Durante todo esse período que trabalhamos juntos, eu como extensionista rural e o Elvis também como extensionista rural, nós empenhamos nesses municípios, né, de Bocaina, de São João da Canabrava e de São Luís do Piauí, uma atividade bem próxima à agricultura familiar, produtor rural, a parte da piscicultura, a parte da apicultura, né, levando uma forma sincera, cordial, com todos os agricultores em reuniões, com todos os entes, com gestores municipais e com as associações, principalmente com as associações e sindicatos rurais. Eu como extensionista rural, com meu colega Elvis Ramos, nós fizemos esse trabalho nesses 3 municípios, Bocaina, São João da Canabrava e São Luís, do período que eu cheguei em 2008, já com 13 anos, né? Encontrando de uma forma assim, cordial, fiel, do nosso trabalho de amizade, de amigo, que continuamos sendo amigos ainda, mesmo com a ausência dele lá para o Instituto Federal, mas eu continuei ainda como extensionista rural desses 3 municípios, vendo o Elvis Ramos, uma pessoa super inteligente, responsável, tem uma forma tão agradável de tratar todo mundo, de uma simplicidade, de uma harmonia, como várias associações, várias comunidades, assentamentos, garantia safra dos 3 municípios de Bocaina e São João da Canabrava, a gente levando isso a coisa muito a sério. Elvis chegou em São Luís na hora que a gente mais precisava, em 2005, como assessor do EMATER, e sem medir esforço, incansável, né, sempre à disposição, e um irmão que a gente arrumou, um irmão pai, como se diz. Ele, como técnico do EMATER, nos procurou no sindicato, em 2005, naquela época também estava na gestão como presidente do sindicato,
E a gente fez uma parceria, foi até o Banco do Nordeste, lá conversando com o gerente, né, fizemos umas reuniões, né, do Agroamigo. Naquela época, cada agricultor poderia tirar até R$300, começou com 300, e aí foi subindo para 500, né, para 2.000, onde hoje está em 5.000. Ele vendo a necessidade de São Luís, nos convidou para que no dia da liberação desse dinheiro do Agroamigo, a gente fosse criada uma feira na minha localidade, que é um dos povoados, dos 18 povoados que tem no município de São Luís, o meu, eu tenho o privilégio de lhe dizer que é um dos maiores. E ele nos convidou para nesse dia a gente fazer uma feira lá, criar uma feira de agropecultura, né? Aonde os agricultores iam receber o seu financiamento e já comprar os seus animais. E aí a gente foi ao Banco do Nordeste, deu certo, e foi a prefeitura, e a gente fez aquela parceria de Emater, né, sindicato, prefeitura e Banco do Nordeste. Tem o Bolsa Família, o Garantia Safra, né, que foi um grande desempenho dele também, que ele saía incentivando as pessoas. Então Elvis foi uma peça fundamental, ainda é, né, uma peça fundamental para São Luís. Em 2003, eu passei para o concurso da Emater e também fui aprovado para o vestibular de agronomia. E aí, por isso que eu fui morar em Picos. Então, eu morava em Picos, porque eu fazia o curso de agronomia pela manhã, terminava minhas aulas ali meio-dia, eu já pegava uma moto, que na época a Emater era uma moto, e me deslocava para o município de Bocaina, depois São João da Canabrava e São Luís do Piauí. Eu tinha um cronograma de visitas para aquelas regiões, porque não foi fácil você fazer uma graduação de um curso que é muito puxado como agronomia e trabalhar como extensionista rural na Emater. Então recebi até muitos elogios, ocupei cargos importantes naquela região e desenvolvi um trabalho, né, que até hoje eu me orgulho de ter desenvolvido naquela região, né, do território de Bocaina. Em 2007 eu concluo o curso de agronomia e no final do curso tinha o estágio obrigatório. E eu lembro muito bem na época que minha vontade era de fazer esse estágio na Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza, Ceará. E a Universidade Estadual do Piauí tinha um convênio com a Embrapa Semiárido, que era em Petrolina. E eu consegui, né, com muita dificuldade, ir para Fortaleza fazer esse estágio. Então esse estágio lá em Fortaleza também me abriu as portas para o meu futuro mestrado. Então foi lá onde eu consegui, onde eu tive contato com grandes pesquisadores na área, principalmente da fruticultura, da cajucultura, dentre eles o Dr. Antônio Teixeira Cavalcante Júnior, que é o Teixeirinha, carinhosamente conhecido por nós, que foi meu orientador de estágio. Foi um estágio muito rico, onde eu aproveitei aquela oportunidade para adquirir ainda mais conhecimentos, né, na área e também pegar conhecimentos com os pesquisadores, que são pessoas, né, que também me ajudaram muito nessa minha trajetória. Quando eu concluí o curso de graduação em agronomia, então fiquei, né, morando em Picos. Então eu fiz uma especialização em produção vegetal. Em 2008, né, quando terminei a graduação, eu fui convidado pela gestão municipal, na época a professora Yolanda Rego, que hoje é a minha vice-prefeita, a nossa vice-prefeita, para ocupar o cargo de secretário municipal de agricultura. Só que antes de concluir essa especialização, surgiu a oportunidade, né, de fazer o mestrado. Então me inscrevi no mestrado na Universidade Federal Rural de Semiárido, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em fevereiro de 2009, eu recebi um e-mail comunicando, né, a minha aprovação no mestrado na Universidade Federal Rural de Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí em 2009, né, fui aprovado para o mestrado na Universidade Federal Rural de Semiárido, no Rio Grande do Norte. E aí naquela época eu comuniquei à prefeita, né, que iria me deslocar para o Rio Grande do Norte para fazer o mestrado, né? Foi uma conquista muito importante na minha vida. E aí disse: Elvis, a gente não pode ficar sem os seus serviços aqui, é importante, se comprometa conosco aqui, com nós da gestão, de ficar vindo uma vez por mês aqui na nossa cidade. Me comprometi e
ajudava naquilo que estava ao meu alcance para desenvolver a agricultura do nosso município, sempre preocupado aqui com a cidade de Ipiranga do Piauí. Eu lembro quando eu morava em Floriano, né, que eu vim passear aqui para ver minha mãe, e aí minha mãe me entregou um diáriozinho preto, né, que ele tinha até uma pazinha que abria e fechava, tinha uma agenda e um locais para fazer anotações. Ela, aqui meu filho, um diáriozinho para você fazer suas anotações lá no colégio agrícola. Eu peguei aquele diário e coloquei 10 planos de vida. Só sei que nesses 10 pontos que eu coloquei um ponto, ser prefeito de Ipiranga do Piauí, em 1998. Né? Ainda era uma pessoa praticamente ainda adolescente na época. Em 1998 eu escrevi esses 10 planos de vida, essas 10 metas para a minha vida, num diário escrevi de lápis grafite. E mãe achou esse diário depois, dentro das minhas coisas, e eu fui ver esse diário, e eu só faltava realizar, dos 10 que eu coloquei, um sonho de ser prefeito na cidade de Ipiranga do Piauí. Né? O meu pai era vereador na cidade, né? O Nato Ramos, que todo mundo conhece, meu pai era vereador, e no ano de 2008 teria a eleição para, né, prefeito, vice-prefeito e vereadores. E aí foi aonde a gente tomou a decisão de colocar a minha mãe como candidata a vereadora, que na época era para ter sido eu o candidato a vereador. Só que eu preferi, né, abrir mão naquele momento da candidatura para me dedicar aos estudos, no caso, fazer o mestrado lá no Rio Grande do Norte, porque eu já vinha me preparado para isso. E aí quando eu terminei o mestrado, que eu voltei para minha cidade em 2011, naquele ano de 2012, né, eu fui candidato a vice-prefeito aqui na cidade de Ipiranga do Piauí e fiquei como vice-prefeito do ano de 2013 a 2016. No período da defesa quando eu defendi o mestrado, um fato marcante foi que a minha orientadora, né, e os demais membros da banca, minha orientadora, na presença da minha mãe, me convidou: Elvis, vamos continuar a tua pesquisa é muito importante, vamos para o doutorado, né, vamos preparar um projeto para você concorrer ao doutorado. Aí eu falei: professora, eu vou retornar para minha cidade, para Ipiranga do Piauí. Aí mãe interrompeu a história: professora, você sabe por que que ele está querendo voltar para Ipiranga do Piauí? Aí a professora: não, é porque ele quer entrar na política. Aí a professora me indagou, ela me chamava de piauiense: piauiense, pense com carinho, vamos para o doutorado. Aí eu falei: professora, eu tenho um sonho de fazer um doutorado, mas eu vou adiar por enquanto, porque eu vou voltar para minha cidade de Ipiranga do Piauí, eu vou trabalhar, eu vou entrar na política e, com fé em Deus, eu vou conseguir ser eleito prefeito daquela cidade, porque é um sonho que eu tenho desde criança. Assumo, né, o mandato de vice-prefeito na cidade de Ipiranga do Piauí, fazendo aquilo que estava ao meu alcance como vice-prefeito, porque as coisas muito limitadas, mas procurei, na maneira do possível, né, conversar com as pessoas, ouvir, desenvolver projetos na área da agricultura familiar, na área do esporte, que eu sempre gostei de trabalhar no esporte, mas também ajudava muitas pessoas, através da minha mãe, na área da saúde. Então, levando pessoas para Teresina, para Picos, para Oeira, no meu dia a dia. Então foi um momento, né, de muito trabalho. E aí surgiu o edital, né, do concurso do Instituto Federal do Piauí. E aí eu baixei o edital, comecei a me dedicar a estudar. Então fiz a prova escrita, passei, fiquei em terceiro lugar na época. Depois fiz a prova didática e análise de currículo. Então fiquei aprovado no concurso e aí fui chamado, né, para assumir, como professor concursado, dedicação exclusiva no Instituto Federal do Piauí, no dia 6 de abril de 2015. Fiquei conciliando naquela época, né, trabalhando como professor em Valença, né, no campus de Valença, aqui próximo da cidade de Ipiranga do Piauí, mas também exercendo o cargo de
de vice-prefeito. Nós dois tínhamos acabado de passar num concurso muito difícil, muito disputado, e ele chegou e um mês depois eu cheguei. Ou seja, ele já me acolheu nessa chegada, né, lá na instituição a qual a gente pertence. Bom, o Elvis, ele tem muitas características boas. A primeira dele é a atenção que ele dá para as pessoas e principalmente para os amigos. Ele consegue conquistar o ambiente onde ele está, os locais e as pessoas simplesmente por essa simplicidade, né? Ele fala fácil, ele chega, ele conversa, ele mostra que sabe lidar com as pessoas. Inclusive ele tem uma habilidade muito grande, né? O Elvis, o mestrado dele é na área de fruticultura, ele é um exímio enxertador, que é uma prática que você precisa de muita perfeição. E ele chegou a isso, justamente por essa condição que ele faz. E para que eu conseguisse realizar o meu sonho de seguir adiante na minha profissão, seguir adiante na vida de campo, na área essa a qual eu sou apaixonada, só se tornou possível graças ao apoio e ao incentivo de algumas pessoas, em especial a minha família e alguns professores, né? Dentre eles o professor Elvis Ramo, que desde o início da minha vida acadêmica, da minha vida profissional, ele sempre se fez muito presente. É um excelente profissional, dedicado, comprometido, habilidoso, né? Além de nos ensinar, ele nos incentiva a ir mais, a ir sempre além. Como não lembrar, né, professor, das suas aulas práticas, das visitas de campo, das viagens técnicas, né? Sempre é uma forma de nos aprimorar, nos aperfeiçoar e conhecer mais. Aprendi com você, né, que é um excelente enxertador, um apaixonado pela cajucultura, e você, um excelente profissional dessa área. E isso me inspirou a seguir adiante, seguir na minha vida profissional. O Elvis sempre foi uma pessoa, um grande incentivador para a gente, né? Eu como aluno da primeira turma aqui do Instituto aqui de Valença, ele foi uma pessoa muito importante, né? Tanto quanto professor, tanto também como ser humano. Eu mesmo tenho a agradecer demais a ele, pois ele me ajudou desde o início, sempre ele me incentivou e sempre esteve comigo. Então isso para mim é muito importante num cidadão, né? Depois de formado, eu já tive a oportunidade de participar com ele de um evento em Pio Nono, junto com esse professor também aqui do Instituto aqui de Valença, o Isonaldo, onde ele levou a gente para lá. A gente foi tipo uma referência para o pessoal da região, como jovem empreendedor que sempre buscou e sempre ir atrás de conhecimento, né? Porque o conhecimento das pessoas em si hoje não leva muito a sério, mas o conhecimento é muito importante para poder incentivar e você ver a técnica melhor de se produzir. Hoje eu sou produtor, né? Eu vivo hoje da cajucultura, um incentivo também dele, que ele é um grande defensor da cajucultura dentro aqui do nosso território, do Vale do Sambito. Ele sempre defendeu, sempre incentivou. E eu apostei nisso, depois que eu me formei, apostei nisso e hoje a gente é uma referência dentro do nosso território. Hoje também eu sou assistente técnico, contratado pela Emater. Também isso sempre foi uma ideia dele, sempre a gente ter o propósito de ajudar as pessoas com o conhecimento da gente, levar o conhecimento para poder assim melhorar a vida de todo o pessoal da nossa região. Como professor, aquilo que me deixa mais feliz, né, hoje, é poder ter contribuído, né, com a formação de vários jovens e que hoje poder ter contato com todos eles e poder perceber, né, que eles melhoraram de vida. E aí passei, né, do final de 2016, o ano de 2017, 2018, 2019, 4 anos, né, ministrando aula, sendo professor, retornando para a cidade de Ipiranga do Piauí e me preparando para ser candidato nas eleições de 2020, como fui. Ele chegou a prefeito, não foi assim, não caiu de paraquedas não, foi uma construção, foi um trabalho de criança para ele chegar, porque sempre eu digo, o que aconteceu com Elvis para ele ganhar essa eleição, ele não, o Ipiranga, nós, não foi assim, de graça.
Isso foi um trabalho de infância. Ele investiu toda a vida dele nesse projeto. Toda a vida dele ele investiu nesse projeto. Eu vejo no rosto do povo sofrido de Ipiranga a vontade de fazer uma verdadeira mudança nessa cidade. Porque nós queremos estar sempre aqui à disposição do nosso povo com uma missão de servir a essa cidade. Nessa campanha de 2020, né, foi uma campanha que teve vários aspectos que a tornou ela uma campanha diferente, uma campanha marcante, uma campanha especial. Para mim, né, para toda a equipe, como para o próprio povo de Ipiranga do Piauí. E neste ano de 2020, né, pelo momento que estamos passando ainda, momento de pandemia, ela trouxe, né, vários desafios e limitações. E procuramos, né, dentro dessas limitações, fazer uma campanha, né, propositiva. Uma campanha onde o povo, né, se sentisse parte. E foi assim que aconteceu. Então houve um engajamento das crianças, dos pais, das mães de família, dos jovens, né, e também, né, do pessoal da terceira idade. Então, na maioria das vezes eu me emocionava, me sentia uma pessoa, né, de uma certa maneira privilegiada, e agradecia, e como hoje agradeço muito a Deus, por as pessoas acreditarem, né, nos nossos projetos, no nosso plano de governo. Foi porque foi uma campanha também digital, uma campanha de redes sociais. Eu sempre ouço esses relatos, né? Foi uma campanha que não foi a campanha do Elvis, foi a campanha do povo de Ipiranga do Piauí, né? Porque nós tínhamos objetivos em comum, né? E como hoje ainda temos objetivo em comum a ser trilhado, a ser percorrido. E o que mais nos fortaleceu, né, para a gente continuar nessa luta, percorrendo esse caminho, né, foi a união que a gente sempre teve do grupo e das pessoas. E eu acredito que o que mais levou, né, e que levam até hoje as pessoas de Ipiranga do Piauí a continuar do nosso lado, a acreditar, né, na nossa missão, foi justamente esse diálogo olho no olho, ouvir as pessoas, tratar tudo com muita sinceridade, né, fazer aquilo que está ao nosso alcance, sempre os pés no chão, com planejamento. E também ansioso e cheio de energia para trabalhar por vocês e honrar todos os compromissos que assumi na nossa campanha. Um grande abraço a todos, contem sempre comigo. Nada para mim tem sido fácil. Então, quando veio o resultado satisfatório na eleição, quando veio o resultado satisfatório que a gente, né, saiu vitorioso da eleição, então, no momento que a gente estava se preparando a transição, né, no mês de dezembro, eu fui acometido pela Covid. Passei 16 dias internado no UTI em Teresina. Eu via nos jornais todo dia as mães desesperadas, os parentes, quando entra uma pessoa na UTI com Covid. Porque você nunca sabe se ainda vai ver, né? Quando ele deu a entrada na UTI, assim, o mundo para mim desabou. É como se o chão abriu e eu caí dentro. Foram momentos muito difíceis, muito angustiantes, né, em que eu não tinha contato com as pessoas, não sabia o que estava acontecendo, e naquele momento passava um filme na minha cabeça, né, na minha mente. Quando eu estava na UTI, né, foram dias de muita angústia, de muito sofrimento. E aí, primeiro, segundo, terceiro dia, e o quadro só se agravando. Eu cheguei lá com 50% dos pulmões comprometidos. E cada dia, né, os pulmões ficavam mais comprometidos. E a dificuldade de respiração aumentando. E aí foi quando, lá pro 10º dia, que fizeram a tomografia em mim pela manhã, que coletaram o sangue para fazer a gasometria, que a minha gasometria deu abaixo de 90%, 81%, e a tomografia 90% de comprometimento pulmonar. E aí o médico chegou e falou assim: seu Francisco, meu nome é Francisco Elvis, seu Francisco, seu pulmão chegou a 90% de comprometimento. Ou o seu quadro, ou você reage,
ou nós vamos entubar. E no momento a minha reação foi imediata. Eu não aceito ele ir. Porque aqui eu tenho contato dele, a gente vê ele por vídeo, e lá eu não vou ter contato. Então aquilo eu desabei, eu fiquei muito debilitado, comecei a chorar e a rezar, momento de angústia. E eu delirei à noite, eu tive um pesadelo, sonho, não sei, com a morte. Eu cheguei a ver meu cortejo, alguém pegando minha mão, eu vi a cidade de Ipiranga, vi o povo chorando. Eu acordei de madrugada, 2 horas da manhã, todo suado, com os aparelhos soltando de mim, a enfermeira perguntando se eu Francisco o que foi. Eu falei, eu não sei. Eu sei que foi um momento assim que me emociono ao falar, porque foi muito difícil. Isso aconteceu por 2 vezes, esses delírios. E aí eu pedi muita oração, eu sentia que tinha uma corrente de oração, porque eu sentia Deus na minha frente. E meu Deus, me deixe eu sair dessa, me permita eu sair dessa. Então foi um momento muito marcante. E aí foi onde os médicos começaram a aplicar medicamentos mais fortes. E eu fiz o uso daquela máscara VNI. E para mim suportar essa sessão de VNI, eu fui submetido a uma dosagem alta de morfina. E eu cheguei a fazer VNI de 9 da manhã a 4 da tarde, de 7 da noite à meia-noite. Isso aqui em mim ficou roxo, ficou tudo roxo porque apertava muito, doía muito aqui o peito. E aí aos poucos eu fui reagindo, graças a Deus eu sentindo as correntes de orações e me apegando muito a Deus. Mas eu sentia muitas dores. E aí comecei a reagir. No 13º dia eu dei uma melhorada. E aí depois fiquei na semi-UTI. E aí foi quando eu tive alta. Perdi muitos quilos, perdi 20 quilos. Eu estava irreconhecível. Quando eu tive alta, a equipe médica pediu que eu ficasse em Teresina uns 2 dias. Eu fiquei o final de semana e retornei para Ipiranga na segunda-feira. E aí quando eu cheguei em Ipiranga, quando eu vim na entrada da cidade, eu vi as pessoas nas portas batendo palma para mim. Foi um dia muito alegre, porque a chegada nossa aqui foi muito emocionante. Tinha o povo esperando a gente, tinha cartazes, tinha tudo na chegada da gente aqui. E foi muito emocionante já o dia da chegada da gente com ele aqui. Ele ainda não estava muito bem. Ele estava com 50% dos pulmões comprometidos quando a gente chegou aqui para a posse. Mas ele é aquela pessoa, ele não tem medo, ele é corajoso, ele não se abate com pouca coisa. Eu via pessoas soltando os fogos, tive uma grande recepção, muitas frases lá na minha casa, pregado nas paredes, mensagens de força. Olha, eu senti muita preocupação, mas sempre com muito otimismo, confiando em Deus, que ele tinha, na verdade, uma missão a ser cumprida e que Deus ia iluminar ele e ele iria cumprir esta missão como Deus iluminou e continua iluminando a ele e a todos nós. E foi um momento muito marcante que eu me ajoelhei, junto com minha mãe, que me acompanhava sempre. E aí rezei, agradeci a Deus por aquele momento, por poder. Chegou um momento que eu pensei que eu não voltaria mais à minha cidade natal, nem à minha casa. Sou muito grato a meus filhos, a minha mãe, meu pai e a toda a minha família. E ao povo de Ipiranga pelas orações. Então foi um momento muito difícil que ficará marcado para sempre na minha memória. E aí dia 1º de janeiro, na sexta-feira, eu fui tomar posse ainda muito debilitado, usando o catéter, ligado a um bujão de oxigênio, usando o oxigênio porque eu tinha muita dificuldade para respirar, para caminhar. Então foi uma cena que depois assistindo pelas redes sociais muito forte, eu estava muito magro. Em todos os momentos, bons e ruins, que é quem me dá força. Está aqui meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Em nome deles, estender também o agradecimento aos demais familiares. E ao povo de Ipiranga, muita gratidão. Me coloquei à disposição
das pessoas, como ainda hoje estou e vou continuar estando à disposição de todos. Antes mesmo de exercer cargo político, eu sempre me preocupei em trazer melhorias para a nossa cidade de Ipiranga do Piauí. Inicialmente lá para a minha comunidade Brejo da Fortaleza, que é minha terra natal. Mas sempre me preocupei, né, desde o início, acompanhando meu pai. Então fomos atrás de buscar projeto de energia para a comunidade, a gente conseguiu, né, sistemas de abastecimento de água, projeto de estradas, né, então inúmeros projetos nós trouxemos para a localidade Brejo da Fortaleza, que é a minha terra natal. Só que aí esse sonho ele foi crescendo, essa vontade de trabalhar. Então quando me tornei técnico em agropecuária, foi aí onde eu tive a oportunidade de trabalhar pela cidade de Ipiranga como um todo, pelo município como um todo. E hoje eu me orgulho de dizer que conheço a cidade de Ipiranga do Piauí, de norte a sul, de leste a oeste. Conheço o povo pelo nome. Eu conheço desde a criança ao senhor de idade. Então, isso eu atribuo muito à minha vivência do dia a dia, por se preocupar com as pessoas, né, e conversar e sentir as suas necessidades. E quando eu tive a oportunidade, né, de ingressar no EMATE Piauí, então eu fiz inúmeros projetos, né, pelo PRONAF para diversas regiões de Ipiranga do Piauí. Então fiz para projetos individuais, para produtores, como também fiz para associações, para áreas de assentamentos. Então sempre me preocupei em levar desenvolvimento para as comunidades rurais, bem como também para a zona urbana. As minhas perspectivas de futuro, né, é claro que tudo dentro de um planejamento. Eu quero chegar daqui a 2 anos, 3 anos, né, no final dessa missão, porque eu considero isso uma missão. Eu sempre tive dentro de mim, né, eu sentia uma energia e sinto a energia positiva de que eu tenho uma missão aqui nessa terra. Eu tenho uma missão aqui na cidade de Ipiranga do Piauí, para a cidade, uma missão com as pessoas. Então, o que eu espero é que eu, juntamente com as pessoas, com a equipe, né, que me assessora, com a equipe que faz a gestão junto comigo, é de que aqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente possa ter uma cidade bem melhor, uma cidade desenvolvida, uma cidade mais limpa, uma cidade mais iluminada, uma cidade onde as pessoas que vivem na zona rural e na zona urbana se orgulhem, né, de ter me concedido essa missão de ser o gestor da cidade de Ipiranga do Piauí. Né? Eu quero ver uma Ipiranga feliz, uma Ipiranga onde tem desenvolvimento através de obras, mas que também tem uma saúde de qualidade, que tem uma educação de qualidade, que tem uma segurança de qualidade, que tem uma agricultura onde as pessoas que vivem na zona rural possam produzir seu alimento, ganhar o seu sustento, melhorar a qualidade de vida, que tem um esporte também, né, que dê oportunidade para os jovens, o esporte como uma ferramenta de transformação das pessoas. Né? Então esse é o meu sonho, crescer Ipiranga em todas as áreas. Dizem que eu sou o prefeito da mídia. Né? Na verdade, eu queria dizer para você, povo de Ipiranga, que eu não sou o prefeito da mídia, eu sou o prefeito transparente. Eu gosto de mostrar o que eu faço para o povo de Ipiranga do Piauí ficar sabendo os passos do prefeito, acompanhar o que é que ele está fazendo. Então, para mim, isso não é mídia. Para mim, isso se chama transparência, mostrar o que faz para as pessoas. Desejar boa sorte para ele, né? Que Deus abençoe ele nessa jornada que ele está. O que eu mais admiro nele é a humildade que ele tem. E isso é muito interessante. Ele sempre foi lutador e humilde na vida dele. Jovem, humilde, trabalhador e competente. E tudo que ele fazia bem feito, fazia com vontade. A humildade, é um homem muito humilde, muito humilde. Eu poderia definir o Elvis com uma palavra, perfeição. A palavra perfeito realmente ela é impactante. No entanto, quando você tenta chegar a essa perfeição, demonstra a vontade que você tem de sempre querer fazer as coisas bem feitas.
Eu acho que por isso é que ele se encaixa nessas características. É o seguinte, foi um cara que lutou e hoje eu acho que ele já foi um vencedor. Ele é um vencedor e por isso é o seguinte, é motivo de muito orgulho para mim. E para toda a família, é claro. Que ele seja sempre esta pessoa, determinado, corajoso, humilde, honesto. É o que eu peço a Deus todo dia, que Ele administre essa cidade com muita sabedoria, pé no chão, que nunca o mandato dele de prefeito suba a cabeça dele, e muita confiança em Deus eu tenho, que isso eu vou ver, porque eu conheço ele, né? Eu conheço a pessoa que ele é.